exercícios de fixação. Agora, nós vamos, diante dessas frases, separar o sujeito e classificar o predicado. Então, como é que eu quero você raciocinando aqui? Ó, eu vou rascunhar um mapa mental. Na próxima aula você vai receber um mapa mental melhor do que esse, tá? Mas eu vou só rascunhar. Então, o que nós aprendemos até agora? Quando eu tiver que classificar o predicado, tipos de predicado, a primeira pergunta que eu vou fazer é se o verbo é de ação ou se o verbo é de ligação. Se o verbo for de ação, e se não houver predicativo na frase, o predicado será verbal. Se o verbo for de ação e houver predicativo na frase, aí o predicado será verbo nominal. E se o verbo for de ligação, aí o predicado será predicado nominal. Tudo bem? É assim que eu quero você raciocinando comigo. Tá bom? Posso ir? Então fique tranquilo que eu vou ficar repetindo esse raciocínio com você aqui ao longo dos exercícios de fixação. Então, primeira frase. Lembra que esse primeiro exercício é aquele mais simples, é o mais fácil. Depois a gente vai vir com o mais puxado. Então aproveite as frases simples. Vamos lá. Primeiro, diante do verbo, eu pergunto pelo sujeito. Quem é que cantava uma bela canção? Os jovens. Pronto, os jovens, sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Bom, diante do predicado, eu vou ao verbo. O verbo é de ação ou é de estado? O verbo é de ação, é verbo cantar. Contém predicativo aqui? Essa frase tem predicativo? Não. Então, esse predicado é verbal. Quem canta, canta alguma coisa. Uma bela canção é o objeto direto. E o cantar é transitivo direto. Na frase 2, vamos lá. Eu vou ao verbo e pergunto: quem é que parecia? Os jovens. Bom, tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Vou ao verbo e pergunto: é ação ou é estado? É estado. É um verbo que está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. É um predicado nominal. Na frase seguinte, vou ao verbo e pergunto: quem é que cantava uma bela canção? Os jovens. Pronto. Destaquei o sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Vou ao predicado. Quais são as perguntas que eu faço? Volte comigo ao raciocínio. Eu olho para o verbo, pergunto se é um verbo de ação ou se é um verbo de ligação. Vem, é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? É ação. Quem canta, canta alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Tá, o verbo é de ação. Contém predicativo? Volte ao raciocínio comigo. Quando o verbo é de ação, eu tenho que ver. Se não houver predicativo, o predicado é verbal. Se o verbo for de ação, mas se houver predicativo, o predicado vai ser verbo nominal. Volto à frase e pergunto. Venha comigo, frase 3. Esse verbo, ele é um verbo de ação? É.
Essa frase contém predicativo? Dri, o que é predicativo? Predicativo é uma qualidade, normalmente, muitas vezes, representada pelo adjetivo, que vem no predicado. Eu tenho aqui um predicativo? Tenho. Eu tenho um predicativo do sujeito. Felizes é o predicativo que se refere a jovens. Então, se eu tenho um verbo de ação e se eu tenho um predicativo, o predicado é verbo nominal. Tá começando a organizar esses conceitos? Dria, o que é predicativo mesmo? Repito, predicativo, você vai estudá-lo comigo na próxima aula com mais calma. Mas é importante saber hoje? Predicativo é uma qualidade, é um estado que vem no predicado e pode se referir ao sujeito, sendo o predicativo do sujeito, ou ao objeto. E aí vai ser o predicativo do objeto. Quer ver? Vamos à próxima frase. Na próxima frase, vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Quem é que? O sujeito é eu, não é? Eu achei. Dri, por que você está perguntando pelo sujeito? Porque tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Então, nessa frase 4, o predicado é toda a frase, tá bom? Toda a frase. Tá, beleza. Agora eu tenho que saber se o predicado é verbal ou nominal. Eu começo meu raciocínio pelo verbo. O verbo é de ação ou é de estado? Bom, aqui quem acha alguém ou acha alguma coisa. Aqui quem acha alguém. O verbo é transitivo direto. Esse o é o objeto direto. Achei quem? O. Que é ele, né? Então, na próxima aula, nós vamos estudar os objetos diretos e indiretos. Você vai estudar que os pronomes oá, ois, ais, normalmente funcionam como objetos diretos. E os pronomes lhe e lheis normalmente funcionam como objetos indiretos. Tudo isso nós vamos rever. Mas aqui o mais importante é você olhar para esse verbo achar e ver que ele pede um complemento sem preposição. Então, quem acha alguém. Achei-o. Ele é um verbo transitivo direto. Então, eu tenho um verbo de ação. Eu tenho predicativo? Eu tenho, nessa frase, alguma qualidade que se refira ou ao sujeito ou ao objeto? Sim. Competente, que é um adjetivo na classe gramatical que está se referindo ao objeto. Esse é o chamado predicativo do objeto. Então, se eu tenho um verbo de ação e um predicativo do objeto, eu tenho um predicado verbo nominal. Alguém aí, ao longo do chat, me perguntou: Adriana, e quanto aos verbos transobjetivos? Essa é uma terminologia com a qual vocês não têm que se preocupar. Isso não cai em concurso. Não é para vocês saberem isso. Vocês não têm que saber isso. Adriana, o que eu tenho que saber de transitividade? É o que eu estou te ensinando. Confie em mim. Cuidado com conhecimento excessivo. Cuidado com nomenclatura excessiva. Isso vai confundir você. Eu quero você pensando simplesmente assim. Vamos lá. Primeiro, olhei para a frase 4. Tem um verbo. Esse verbo é um verbo que não é de ligação. Achar, não é um verbo de ligação. Quem acha alguém, nesse caso aí, competente. Então, ele é um verbo de ação. E se eu tenho um predicativo, o que é predicativo? Predicativo é uma qualidade, é um estado que vem sempre no predicado. Por isso o nome entenda os nomes, predicativo. Predicativo por quê? Porque ele vem sempre no predicado. Então, se eu tenho uma qualidade, um estado que vem no predicado, e nesse caso se refere ao objeto, porque se refere ao pronome o, então é um predicativo do objeto. Então, se eu tenho um verbo de ação e um predicativo, esse predicado é o verbo nominal. O verbo nominal é aquele predicado que tem a união dos dois predicados. Um verbo que não é de ligação, ou seja, um verbo de ação, e um predicativo. Entendeu a lógica?
Vamos mais. Vai, frase 5. O desenvolvimento depende da produtividade. Eu vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. O desenvolvimento é o sujeito. Depende da produtividade é o predicado. Vou ao verbo e pergunto. É um verbo de ação ou é um verbo de ligação? É um verbo de ação. Quem depende, depende de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Aproveito para marcar da produtividade como objeto indireto. Se eu tenho um verbo de ação e não tenho predicativo nessa frase, esse predicado é apenas predicado verbal. Próxima frase, frase 6. O desenvolvimento é um processo complexo. Vou ao verbo, pergunto pelo sujeito. Dria, pode me dar uma frase na ordem inversa? Agora não. Agora eu quero que você treine com as frases fáceis. Daqui a pouquinho você vai ver que o próximo exercício é coisa de louco. Então aproveite esse exercício para fixar os conceitos. Vem comigo, tá? Olha só. Pronto, fui ao verbo, perguntei pelo sujeito. Achei o desenvolvimento. Tá. Agora o predicado é tudo que sobra. Tirando o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Agora eu tenho que saber se é verbal, nominal ou verbo nominal. Vou ao verbo e pergunto, é de ligação ou é de ação? É verbo de ligação. Por que ele é verbo de ligação? Porque ele está aqui ligando apenas o sujeito, a função dele é apenas essa, de ligar o sujeito ao seu predicativo do sujeito. O verbo de ligação é, portanto, um verbo que não indica ação. Ele é um verbo que indica estado. Nesse caso, olha a ideia de estado que há. Porque quando você diz o desenvolvimento é um processo complexo, isso é o que, na verdade, você fala assim, Adriana, isso é um estado. Na verdade, isso é algo que acontece sempre, né? Então, é um estado permanente, ele é. O verbo ser, ele é um verbo de ligação, porque ele indica um estado permanente. Você entendeu o que é verbo de ligação? Verbo de ligação é um verbo que indica estado. Estado permanente, estado passageiro, mudança de estado, estado aparente. Então, entenda esse verbo ser. Ele é um verbo de ligação, porque ele indica estado. É um processo complexo, ou seja, é sempre. É um estado permanente. Então, se eu tenho um verbo de ligação, matei aqui. O predicado só pode ser nominal. O núcleo do predicado nominal será sempre o predicativo do sujeito. E o que você vai ver comigo na próxima aula, e eu já quero que essa ficha comece a cair aqui, você está vendo que o predicativo do sujeito não é sempre um adjetivo, que ele pode ser um substantivo? É isso, essa ficha também vai cair para você. Porque eu me lembro que quando eu aprendi de um jeito que eu achava que predicativo era só adjetivo. Mas você vai ver que o predicativo, ele pode vir representado por um substantivo. Nesse caso aí é o substantivo processo, que está qualificando o desenvolvimento. Mas isso fica para o próximo encontro. Vem comigo, próxima frase. Os pares dançavam alegres pelo salão. Então, vamos lá. Sujeito, os pares. Predicado, dançavam alegres pelo salão. Tá. O verbo é de ação? É. Contém predicativo? Sim. Alegres é estado que está no predicado e se refere ao sujeito. Tá vendo como é importante achar o predicativo do sujeito? Porque ele é... por que alegres é predicativo do sujeito? Essa ficha tá caindo para você? Porque ele é um adjetivo que vem no predicado e que se refere ao sujeito, dando estado para esse sujeito. É como se eu dissesse, os pares dançavam e estavam alegres.
Predicativo do sujeito é isso, é a qualidade, é o estado que vem no predicado e se refere ao sujeito. Esse predicado que tem um verbo de ação e que tem predicativo do sujeito é o predicado verbo nominal. Eu aproveito para classificar o verbo. Qual é a transitividade desse verbo? Quem dança, dança. O verbo é intransitivo. Esse verbo não precisa de complemento. Por quê? Porque ele vem seguido de predicativo e ele vem seguido de lugar, pelo salão. Não é complemento, é adjunto adverbial de lugar. E se é adjunto adverbial, pode sair da frase. Estou aqui só reforçando esses conceitos que você já viu comigo. Tá? Eu quero todo mundo ligado na frase 8. Perceba que agora as frases vão começando a ficar cada vez mais difíceis. Mas você já está preparado para encarar. Veja a frase 8. Ela é um pouco mais complexa. E aí, como é que vai ser? Vamos lá? Vá ao verbo e pergunte: quem é que obedeceu? Nós. Sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. Vou ao verbo e pergunto: o verbo é de ação ou é de estado? Quem obedece, obedece a alguma coisa, né? Então é um verbo de ação. As ordens é o objeto indireto, ó, obedece a. Então eu tenho um verbo que é de ação. Eu tenho predicativo? Tenho, porque eu tenho um adjetivo que está no predicado referindo-se ao sujeito. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito, o predicado é verbo nominal. Show. 9. A conversa continuou depois do jantar. Vai. Vou ao verbo e pergunto. Sujeito. A conversa. O que é que continuou? A conversa. Sujeito. Predicado. Tudo menos o sujeito. Vou ao verbo e pergunto. Vamos lá, vamos lá. O verbo continuar. Vamos comigo. O verbo continuar é um verbo de... Lembra aquela lista? Não vou falar muito, porque o que eu tinha para falar disso eu já falei. Pense na lista dos verbos de ligação que você decorou na escola. Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. Continuar é um verbo de ligação que estava lá na minha lista. Isso quer dizer que ele vai ser sempre de ligação? Ser, estar, ficar, eles serão sempre verbos de ligação? Não. O que eu faço para saber se um verbo é de ligação? Vem comigo. O verbo só é de ligação se houver predicativo do sujeito na frase. Há predicativo do sujeito? Não. Depois do jantar não é predicativo do sujeito, não é qualidade, não é estado de nada. Depois do jantar é circunstância. Tá sentindo cheiro de circunstância? Tô, Adriana, tô começando a sentir, é tempo. Continuou quando? Então, esse verbo não é de ligação. Repita comigo, por que o continuar aí não é de ligação? Porque não há predicativo. Tá, entendi. Então, para que seja de ligação, teria que haver aí, para que fosse de ligação, teria que haver um predicativo, uma qualidade, um estado. Não existe, tá? Se ele não é de ligação, ele é um daqueles de ação. Intransitivo, transitivo direto, né? Tá, beleza. Pronto. Então, ele é um verbo de ação. Tá. O predicado é verbal. Tá bom. É predicado verbal porque o verbo é de ação. Tá. Agora, classifique o verbo para mim. Ele é um verbo o quê? Vamos ver. O que vem depois dele é dispensável? É, porque é circunstância, de tempo. Então, o verbo não precisa disso. Se o verbo não precisa de complemento, se o que vem depois dele é adjunto, é circunstância, fechou o raciocínio. O verbo é intransitivo. Tudo bem?
10. Um outro erro muito comum do aluno, do candidato, né? Vou mostrar para você uma pessoa pensando errado. E depois vou mostrar para você, nessa fase 10, essa pessoa pensando de maneira correta. Então, a primeira pessoa eu não quero que você copie, só a segunda pessoa, tá? A primeira pessoa diria o seguinte, em relação à frase 10. Dispusemos as pedras no tabuleiro. Quem dispõe, dispõe alguma coisa em alguma coisa. Tá sem preposição, com preposição, direto e indireto. Essa pessoa é a pessoa equivocada. A pessoa equivocada olharia para a frase 10, eu não quero você pensando assim em prova. A pessoa equivocada ia falar assim, com preposição, objeto indireto, sem preposição, objeto direto. Você não. Como é que você raciocina? Hoje você já sabe que nem tudo que vem com preposição, repita comigo, é um mantra, é outro mantra da aula de hoje, vamos? Nem tudo que vem com preposição é objeto indireto. Aqui, quem dispõe, dispõe alguma coisa. Esse verbo só tem um objeto, que é o objeto direto. No tabuleiro não é indireto não, porque essa preposição indica lugar. Se indica lugar, é um adjunto adverbial. Então, o verbo é apenas verbo transitivo direto. Tá, agora para classificar o predicado. Bom, o predicado é toda a frase, né? Toda essa frase é o predicado, porque o predicado não é tudo menos o sujeito, e o sujeito não é um sujeito desinencial, nós. Então, o predicado é toda a frase. Esse predicado, que tem um verbo de ação e não tem predicativo, é um predicado verbal. Você já está fazendo análise sintática comigo. A gente já está fazendo análise sintática, já está falando objeto, objeto indireto, lugar, a gente está falando de várias coisas que vão vir depois. Alguns alunos aqui do ao vivo estão me pedindo, Dri, tô com saudade do macete do menino. Existem os macetes que eu dou, e um famoso é esse do menino. E eu tenho um monte de gente que está pedindo isso hoje. Mas o macete do menino, pessoal, é para a próxima aula, que é aquele macete para você classificar os objetos, objeto direto, objeto indireto. Hoje não tem macete do menino, não. Achei muito engraçado. Várias pessoas pedindo o macete do menino. Entendeu? Entendeu a frase 10? Tá? Então, o verbo é de ação, o predicado é verbal. E ele só tem um objeto, que é o objeto direto. Foi? Próxima, vem. A reunião virou bagunça. Bom, vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. Essa é sempre a primeira pergunta que eu faço. Sempre. O que é que virou bagunça? A reunião. Tá fazendo comigo? Tem que fazer junto comigo. Tem que ir marcando tudo comigo. Você vai aprender ao longo das minhas explicações. Então tem que fazer junto. Pronto, destaquei o sujeito. O que resta é o predicado. Olho para o verbo e pergunto: é de ação ou é de estado? Vamos lá. O verbo é de ação ou é verbo de estado? Quando eu digo que a reunião virou bagunça, isso não é uma mudança de estado. Uma outra ficha que tem que cair para você ao longo dessas aulas é reconhecer um verbo de estado. O verbo de estado é o verbo de ligação. O verbo de ligação, eu me lembro que quando eu aprendi o verbo de ligação, eu achava que o verbo de ligação ele era fácil reconhecer, que era só colocar a mão em cima dele. Se eu colocasse a mão em cima dele e ele saísse, ficaria bom, aí ele seria de ligação. Porque para mim o verbo de ligação é aquele que eu podia sempre tirar da frase. Foi assim que eu aprendi isso, fez um nó na minha cabeça. Hoje, eu ensino de uma forma que você não vai errar nenhuma questão, que é assim, ó. O outro lá vai olhar para a frase 11 e vai dizer: a reunião virou o quê?
Verbo transitivo direto, o outro. O outro lá vai errar e vai dizer que esse verbo da frase 11 é transitivo direto porque quem vira, vira alguma coisa. Você vai falar o que para essa pessoa? Você vai dizer assim, não. Esse verbo virar não é um verbo de ação, porque ele indica estado. Como assim? Ora, uma mudança de estado. Porque quando eu digo a reunião virou bagunça, é porque ela estava organizada e depois ela mudou de estado, virou uma bagunça, não é isso? Se o verbo indica mudança de estado, verbo que indica estado é verbo de ligação. Acabou aqui a questão. Verbo de ligação, porque indica mudança de estado. Automaticamente eu vejo que bagunça também é o predicativo do sujeito e esse predicado é o predicado nominal. Tudo bem? 12. Olha a diferença entre a frase 11 e 12. Frase 12, sujeito, o cão. Predicado, virou a lata de lixo. Tá? O verbo virar é de ação ou é de estado? Aqui, quem vira, vira alguma coisa. Verbo transitivo direto, a lata de lixo, objeto direto. O predicado é verbal. Entendeu a diferença entre as duas ocorrências do verbo virar? Na frase 11, ele indicava mudança de estado. Por isso, ele era um verbo de ligação. Na frase 12, ele indicava ação. Virou o quê? A lata de lixo. Na frase 11, o predicado era nominal. Na frase 12, o predicado verbal. E a 13, sujeito, ele. Predicado é tudo menos o sujeito. Não quis ouvir mais nada. Na locução verbal, o que eu te ensinei? Você sempre vai ao último verbo, que é o verbo principal. E é para ele que você olha. Na locução verbal, não esqueça. Quem tem a transitividade é o último verbo. Você olha para ele e pergunta: ação ou estado? Ação. Quem ouve, ouve alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Nada é o objeto direto. Ouvir o quê? Nada. O predicado é verbal com verbo transitivo direto. Entendeu? O cuidado que você tem que ter nessa frase 13 aí é que muita gente errou essa frase 13 em prova. Muita gente viajou nessa frase, eu quero que você tome cuidado com isso, dizendo que olha a pessoa que errou, o que pensou na frase 13. Falou assim, para mim o verbo ouvir é intransitivo. Por quê? Ele não quis ouvir nada. Então, se é nada, quem ouve, ouve. Então, muita gente viajou por causa desse nada aí, dizendo quem ouve, ouve. O verbo é intransitivo, porque nada é nada. Cuidado! Quem ouve, ouve alguma coisa. Ouvir o quê? Nada. Então, esse nada não é nada não, tá? Esse nada é alguma coisa, ele é o objeto direto do ouvir. Você tem sempre que conversar com a frase. Cuidado para não viajar. Então, teve muita gente que viajou. Quem ouve, ouve. Não, aqui quem ouve, ouve alguma coisa, nada. Então, se eu tenho um verbo de ação e eu não tenho o predicativo, o predicado é verbal. Entendeu? Tá preparado para o golpe final? Agora, o próximo exercício, vou rodar uma vinheta. E o próximo exercício, nele, nós vamos resolver 20, mas são 20 pancadas. São 20 frases retiradas de provas de concursos. Então, no próximo exercício de fixação, você já está entrando num nível faixa preta, tá bom? Então, cada frase que você acertar vai ser uma comemoração. Depois disso, só questões de concursos. E aí é aquilo também, você vai ver que tudo isso que eu estou te ensinando aqui, você vai aplicar nas provas. Então, você vai ver como o pior é o que vem agora no próximo exercício. Depois você vai brincar nas provas. Confia em mim. Vou rodar uma vinheta e a gente vai para o último exercício de fixação. Posso ir? Vamos lá? Vamos lá.
Música